Olá, crianças, tudo bem com vocês? Na última aula, vocês fizeram uma pesquisa sobre o desmatamento e fizemos um livro. Vejamos agora um vídeo que vai abordar melhor o assunto. As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento, na maioria das vezes para aumentar a superfície de cultivo, mas a exploração de madeira, os incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. A Bacia Amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento da erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso. Vocês costumam ler tabelas desde o começo do ano? A gente trabalha com isso. As tabelas, elas relacionam as informações do que está na vertical com as informações que estão na horizontal. Eu fiz uma pesquisa para saber a quantidade de focos de incêndio que teve aí nos últimos tempos. E aí, eu encontrei na internet que no ano de 2014, a gente teve 297 focos de incêndio. Em 2015, nós tivemos 940 focos de incêndio. Em 2016, nós tivemos 599 incêndios. Em 2017, nós obtivemos 187 focos de incêndio. Em 2018, detectamos 205 focos de incêndio. Em 2019, no ano de 2019, 229. Então, os anos aqui na vertical, elas vão confrontar com as informações que estão na horizontal. Em 2014, tivemos 297 focos de incêndio. Em 2015, tivemos 940 focos de incêndio. Entenderam como a gente lê? Em 2016, vertical, tivemos 499 focos de incêndio. Tivemos, então, um total de 2.457 focos de incêndio durante todos esses anos. Então, o que eu fiz? Somei todos esses anos para ter o total. Todos os anos deu tudo isso aqui de incêndio, focos de incêndio. E agora, a gente vai, com essas informações que a gente tem da nossa pesquisa na tabela, fazer um gráfico para verificar de outra maneira como é que fica essas proporções. Vamos ver como é que fica. Então, nós vamos, para fazer o gráfico, a gente vai fazer uma linha aqui. E vamos fazer uma linha aqui na horizontal.
E aqui nas informações nós temos, vamos colocar os anos aqui, e os anos aqui, e aqui a quantidade de queimadas. Sempre do menor para o maior. Então, nós tivemos primeiro o ano de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. A quantidade de queimadas, a gente também vai começar do menor para o maior. Então, o menor número é 187, 205, 229, 297, 599, 940. Vamos marcar uns pontinhos assim, ó. Pra gente poder construir o gráfico. Vamos confrontar com uma tabela. Na tabela, o ano de 2014, tivemos 297 focos de incêndio. Então, o que a gente vai fazer aqui no gráfico? Em 2014, a gente teve 297 focos de incêndio. Onde que tá 297? Aqui em cima. Então, a gente vai construir aqui o gráfico, ó. 297 focos de incêndio. Então, vai até aqui onde tá 297. Em 2015, nós tivemos 940 focos de incêndio. 940. Presta atenção na construção do gráfico, porque vocês vão estar utilizando ele sempre, tá? De aqui por diante, sempre vocês vão estar utilizando um gráfico. Então, vamos prestar atenção para que vocês aprendam como é que constrói. Em 2016, quantos incêndios nós tivemos? 599. Vamos procurar onde está o 599. Tá aqui nesse ponto. Então, nós vamos ligar, fazer uma coluna até o 599. Tá meio torto porque a professora tá fazendo na mão livre, ó. Já até passei aqui. 599. Até aqui. Qual é a próxima informação? 2017. Quantos focos de incêndio tivemos? 187. Vamos procurar lá. 187 focos de incêndio. Onde que tá o 187? Tá aqui no início, né? Tá, o pontinho tá aqui, a gente vai fazer, ó. 187 focos de incêndio. Em 2018, quantos focos foi? 2018, 205. 205 focos de incêndio. Então, vamos pintar, vamos construir uma coluna para 2018.
2018, 205. Onde que tá 205? Nesse ponto aqui. Então, nós vamos lá, ó. 205. O legal é fazer o gráfico num papel quadriculado. Mas assim, dá pra vocês entenderem como é que constrói, né? Depois a gente constrói na escola com papelzinho adequado, né? E agora, em 2019. 2019, nós tivemos, vamos aqui, ó, no ano, na vertical, 2019, na horizontal agora, 229 focos de incêndio. Vamos lá? 229, onde que tá aqui no nosso gráfico? 229, olha o ponto do gráfico aqui. O que a gente faz? Faz uma coluna até onde tá 229. Olha só que legal. E agora, observando o nosso gráfico, nós conseguimos observar melhor a quantidade de focos de incêndio e qual foi o ano que tivemos mais. Por exemplo, qual o gráfico que está maior aqui? Qual é a coluna maior? É do ano de 2015, né? Em 2015, olha só, estourou. Foi para 940 focos de incêndio. Qual o número maior? 940. E qual é o menor número? Quando foi o ano? Qual foi o ano, por exemplo, que teve menos incêndios? Foi no ano de 2017. Olha que legal. Pequenininho aqui, ó. Teve 187 focos de incêndio. Ok? Quando fizemos a pesquisa e colocamos a causa do desmatamento, por exemplo, fizemos um verbete. Nas aulas do Centro de Mídia, elas têm falado bastante de verbetes. Vocês observaram? Se não observaram, reassistam as aulas, porque ela fica lá disponível para a gente ver quantas vezes a gente quiser, não é? E o que é um verbete? Verbete é um texto escrito que informa, que nos explica algo sobre qualquer assunto. Uma palavra, um tema, qualquer palavra que a gente colocar em um dicionário, por exemplo, ou pesquisar em uma enciclopédia, nós vamos ter um verbete, tá? É aquele textinho que a gente encontra lá sobre aquele assunto. Vamos ver, por exemplo, a pesquisa da Letícia. Ela pesquisou o que causa o desmatamento. As causas do desmatamento são diversas, em sua maior parte composta por atividades humanas que provocam ou intensificam a ocorrência desses problemas. Após estudarmos um pouco o desmatamento e ver alguns dados em forma de tabela e gráfico sobre as queimadas, vejamos agora o mapa do Brasil. Este é o desenho do nosso país, o qual chamamos de mapa. No mapa, encontramos as regiões que são Sul, Sudeste, o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, vocês já ouviram, né? E temos os estados, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro. No mapa, nós conseguimos várias informações em diferentes tipos de mapas. Este, por exemplo, é o do bioma brasileiro. Mas o que é bioma? Os biomas brasileiros. Mas você sabe o que são biomas? Um bioma pode ser definido como um conjunto de comunidades vegetais e animais determinadas por fatores climáticos que ocupa grandes extensões geográficas. Somos mais de 200 milhões de brasileiros e vivemos em ambientes naturais diferentes. Sim, vivemos em 6 biomas do Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa e Pantanal. Cada um com suas particularidades geográficas, climáticas, com populações e culturas diferentes, com espécies de plantas e animais específicos, repletos de belezas e de fragilidades. Biomas, fragilidades e ameaças. Com a chegada dos colonizadores portugueses, os nossos biomas, esses verdadeiros santuários naturais, têm sido alvo da degradação. Estima-se que o Brasil possuía 90% do seu território coberto por florestas e campos variados. Mas, na atualidade, a área representa pouco mais de 60% de matas, campos e vegetação original. Na Mata Atlântica, o aumento da indústria do turismo ocasiona danos ambientais e desfigura a paisagem e o acesso às praias da costa litorânea. Na Amazônia, o principal fator do desmatamento é a expropriação privada de grandes áreas de terra. O corte ilegal da madeira e as queimadas destroem as matas para serem transformadas em campos para a pecuária extensiva e o agronegócio, com a utilização de agrotóxico que contamina as águas e as comunidades circunvizinhas. O Cerrado se tornou a nova fronteira agrícola do Brasil, utilizado para a produção de soja e cana-de-açúcar. Sua biodiversidade está fadada a desaparecer em apenas 20 anos, se o ritmo de desmatamento continuar inalterado. Já a Caatinga sofre com a tradicional agricultura do corte e queima, ação que coloca em risco a biodiversidade do bioma e o esgotamento de nascentes e da salinização da água. O Pampa corre o risco de desertificação devido ao mau manejo do solo, a pecuária extensiva, a risicultura mecanizada e as monoculturas de eucaliptos e pinheiros para a produção de celulose. São causas gravíssimas de degradação ambiental. Então nós desenvolvemos um trabalho de resgate da cultura desses agricultores, de preservação das sementes crioulas e do desenvolvimento da agroecologia. Por isso nós temos um banco de sementes crioulas aqui na Diocese de Santa Cruz do Sul, de resgate dessas sementes, porque elas são a base da produção de comida do planeta. Quem cuida das sementes crioulas e faz a agroecologia está preservando o nosso Pampa. E no Pantanal, as ameaças são ocasionadas pela criação de gado e as monoculturas da soja, do milho e do arroz, com uso excessivo de agrotóxicos que contaminam as águas e afetam sensivelmente a quantidade e a qualidade do pescado na região. Diante dessas e de outras inúmeras agressões aos biomas, todos nós somos compelidos a sair do silêncio e da omissão, pois a ameaça à natureza e aos nossos povos tradicionais estende suas consequências a todos e todas. O magistério da Igreja, e especialmente do Papa Francisco, pede para refletir e buscar soluções coletivas. O desrespeito ao meio ambiente e aos povos é fruto de ambições econômicas que necessitam ser denunciadas e combatidas. Agora que vimos mais ou menos os mapas, suas regiões e alguns biomas, vamos estudar a fundo o bioma Pantanal. No livro Ler e Escrever, nós faremos a construção de um projeto que se chama Animais do Pantanal. Nós conheceremos alguns deles, são eles o tuiuiu, a anta, a onça pintada e o jacaré do Pantanal. Vamos começar então. Conheça agora a anta.
estou aqui com o maior animal terrestre do Brasil, a anta, que pode pesar até 300 quilos e atingir até 2 metros de comprimento. Esse aqui é o Soweto, o macho adulto aqui do Zoo Safari. As pessoas costumam comentar que é um animal com pouca inteligência, mas não tem nada disso não. A anta é um bicho super inteligente. Tanto é que quando ele está doente, com algum problema, uma dor de barriga, eles sabem procurar e comer folhas certas que curam essa doença. É um animal